Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia. Quinto dia e vamos em frente, não abandonem, perseverem, vamos chegar até o final dessa Bíblia, até 2026. Eu quero vocês comigo todos os dias aqui às 7 horas. Hoje é o dia 5, nós vamos fazer a leitura de Gênesis de 13 a 15. Vamos lá então? Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito e foi para Negueb, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar na companhia um do outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, e era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou a terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe para onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer. Porém, no 13º, eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, e os uzins em An, e os emins em Savé Kiriataim, e os oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Kedorlaomer,
rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os seus bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram a partir que toca a Aner, Escol e Manre. Os homens que foram comigo, que esses fiquem com a parte deles. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus, e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor diz também: Eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante da outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que a escravizar.
Depois eles saíram com muitas riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre eles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Um ótimo dia para vocês, fiquem todos em paz, até amanhã. Pai amado, hoje aprendemos com a vida de Abrão, e confiar em Ti é sempre o melhor caminho. Ele escolheu evitar conflitos, foi corajoso para resgatar o seu sobrinho e, acima de tudo, creu na Tua promessa, sendo considerado justo por sua fé. Senhor, ajuda-nos a ter o mesmo coração e confia plenamente no Teu agir. Mesmo quando as circunstâncias parecem incertas, ensina-nos a buscar a paz, a agir com sabedoria e a viver na certeza de que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometes. Obrigado por sermos herdeiros desta fé e desta aliança com Cristo Jesus. Fortalece-nos a cada dia para caminharmos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.